Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado Agora. A Comissão de Desenvolvimento Regional promoveu hoje um seminário em Recife sobre a atuação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A SUDENE foi criada em 1959 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Em meio a denúncias de corrupção, o órgão foi extinto em 2001 e recriado no governo do presidente Lula em 2007. Apesar de ter sido recriada há 7 anos, a SUDENE ainda está em processo de reestruturação. O superintendente do órgão, Paz Landim, reconheceu que a instituição está enfraquecida politicamente e defendeu a contratação de mais servidores e o aumento do repasse de recursos do orçamento federal. Ele apresentou projetos desenvolvidos pela SUDENE que estão parados por falta de estrutura administrativa e apoio político, como o trem da Costa Dourada, que deve interligar 9 estados da região. 5 senadores da bancada nordestina participaram do encontro: Antônio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Cícero Lucena, Humberto Costa e Inácio Arruda. Para eles, o papel da SUDENE deve ir além dos incentivos fiscais. A instituição precisa articular os diversos interesses regionais para que haja convergência nas ações da União e dos governos estaduais. De Recife, Sara Reis, para o Senado Agora. Também participaram do encontro em Recife representantes do Ministério da Integração Nacional, do BNDES e dos governos de Pernambuco, Paraíba e Sergipe. Nesta semana, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou em primeiro turno um projeto que pretende obrigar as companhias telefônicas a identificar para o usuário a operadora de destino de cada chamada antes de completar a ligação. Em alguns planos promocionais de telefonia, a ligação entre números da mesma operadora chega a ser gratuita para o usuário. Ligações entre operadoras diferentes são sempre mais caras. Josemir Gomes é chefe de 40 pessoas em um almoxarifado. Libera umas tintas aí, lá para 206. Para se comunicar com funcionários e prestadores de serviço, ele tem 2 aparelhos celulares e 5 chips. Porque sempre eu ligo de operadora para operadora, aí com certeza é mais barato. O projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia deve obrigar as companhias telefônicas a informar, antes de completar a ligação, se o usuário vai pagar tarifa de interconexão. Hoje, pela portabilidade, você não tem mais a identificação pelos prefixos das companhias. Hoje você leva o número, pode estar hoje numa companhia, amanhã noutra companhia e não terá essa identificação. Então o que o projeto prevê é que quando o consumidor, o usuário, estiver usando o seu telefone, fazendo uma ligação para um outro telefone móvel que não seja da sua operadora, ele receberá um aviso sonoro de que ele está ligando para uma operadora que não é a sua. E com isso ele vai ter consciência de que ele pagará por isso. O projeto, depois de aprovado, vai precisar de regulamentação da Anatel. Hoje a gente tem uma série de sinais de rede, por exemplo, que indicam o tom de discar, o tom de ocupado, e a Anatel vai padronizar esse sinal para que todas as operadoras utilizem o mesmo sinal, o que facilita para o consumidor identificar o objetivo daquele toque. A Anatel é contrária ao projeto por considerar que o tema é técnico e não deve ser objeto de lei, e sim de regulamentação. Para o senador Cássio Cunha Lima, autor do projeto, a identificação de chamadas entre operadoras de telefonia diferentes já deveria ter sido regulamentada pela Anatel para favorecer o consumidor. O artigo da Constituição que trata de terrorismo ainda depende de regulamentação. Com a proximidade da Copa do Mundo, o Congresso tem pressa em aprovar a matéria, mas o tema é polêmico. O Senado analisa 2 propostas para definir o crime de terrorismo. Uma delas é o projeto de lei elaborado pela comissão responsável por regulamentar artigos da Constituição. A outra está incluída no projeto do novo Código Penal. As 2 matérias prevêem penas pesadas para terroristas, que podem pegar até 30 anos de prisão em caso de homicídio. As sugestões vão ser reunidas em um substitutivo que deve ser votado em plenário ainda no mês de março. O desafio dos parlamentares é elaborar um texto que não criminalize manifestações populares. O terrorismo deve ser visto como uma ação que visa despertar pânico na sociedade, mas que
que tem um objetivo claro de desestabilizar o Estado e atacar o sistema democrático. Então, se nós fizermos essa diferenciação, eu creio que não haverá nenhum problema de aprovarmos um projeto assim. O coordenador da Marcha do Vinagre, que reuniu milhares de manifestantes no Distrito Federal em junho do ano passado, tem a mesma preocupação. Ele já teve que responder a uma acusação de terrorismo após acampar em frente ao Congresso Nacional. Um boletim de ocorrência dizendo que eu e mais 11 pessoas éramos terroristas e queríamos matar a Dilma por estarmos protestando lá na frente. Tem que ter o direito da manifestação livre e pacífica, porque a gente simplesmente está ali para o melhor dos nossos filhos, dos nossos netos. Para este cientista social, o Brasil não precisa de uma lei que tipifique o terrorismo. Ele defende que a legislação existente já é suficiente para lidar com esse tipo de crime. A ONU, que é uma organização internacional entre os países, tem no mínimo 13 tratados, 13 propostas de caracterização do terrorismo e não conseguiu consenso em nenhuma vez. Os crimes que são supostamente colocados numa proposição legislativa, proposição de lei, elas todas já estão inclusas, já fazem parte do cabedal do direito penal, as leis do nosso Código Legal, do nosso Código Penal. É necessário, pode haver algumas divergências, mas isso pode levar a um aperfeiçoamento dessa proposta. Eu creio que será votado antes que nós tenhamos a Copa para estar vigorando plenamente nesse período. O Senado agora termina aqui. Continue assistindo a nossa programação. Boa tarde.